Você já se perguntou se o Espírito Santo realmente habita em você? Não como uma doutrina que você aprendeu, não como uma teoria teológica que você aceita, mas como uma realidade viva que transforma cada fibra do seu ser. Porque há uma diferença profunda entre saber sobre o Espírito Santo e conhecer o Espírito Santo. Há uma distância abissal entre confessar com os lábios e experimentar com o coração. E hoje, neste momento sagrado, Deus quer que você saiba com absoluta certeza: o Espírito Santo está em você. Como você pode ter certeza? Quais são os sinais inconfundíveis de sua presença? A palavra de Deus não nos deixa no escuro quanto a esta questão vital. Paulo escreve aos Romanos: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Observe esta verdade poderosa. O Espírito Santo não é silencioso. Ele testifica, ele confirma, ele deixa marcas identificáveis na vida daqueles em quem ele habita. Não são marcas superficiais, não são apenas rituais religiosos ou comportamentos externos. São transformações profundas que tocam a essência do que você é. Mas aqui está o problema que assola tantos cristãos hoje. Vivemos em uma geração que confundiu emoção com presença divina, que confundiu religiosidade com relacionamento, que trocou o poder transformador do Espírito Santo por programas eclesiásticos bem organizados. Milhões frequentam igrejas todos os domingos, cantam as canções, repetem as orações, mas saem exatamente como entraram, sem mudança, sem poder, sem vida. E a tragédia não é apenas que vivem assim, mas que não percebem que algo está faltando. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Ele disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. Estas são palavras que deveriam nos fazer tremer, porque revelam que é possível ter toda a aparência de cristianismo sem ter a essência. É possível conhecer a linguagem sem conhecer o Senhor. É possível professar fé sem possuir vida. O primeiro sinal inequívoco da presença do Espírito Santo em sua vida é a convicção de pecado, não apenas consciência, convicção. Jesus disse sobre o Espírito Santo: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Esta é a primeira obra do Espírito Santo: abrir seus olhos para a realidade do pecado, não para destruí-lo, mas para salvá-lo, não para condená-lo, mas para libertá-lo. Pense nisso por um momento. Quando foi a última vez que você sentiu verdadeira convicção de pecado? Não culpa superficial, não remorso passageiro, mas aquela convicção profunda que quebra seu coração, que o leva de joelhos, que o faz clamar: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Quando o Espírito Santo está presente, o pecado não é mais algo que você racionaliza, não é algo que você minimiza, não é algo que você compara com os pecados dos outros para se sentir melhor. É algo que você reconhece como uma ofensa ao Deus Santo que o ama. Veja o exemplo de Davi. Este homem, chamado de homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado terrível, adultério, assassinato, engano, e durante quase um ano viveu com essa realidade sufocada em seu peito. Mas quando o profeta Natã confrontou Davi, o Espírito Santo fez sua obra, e Davi escreveu: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Salmo 51, 3, 4. Esta é a obra do Espírito Santo. Ele não permite que você viva confortavelmente no pecado. Ele perturba sua paz falsa. Ele remove suas justificativas. Ele rasga seus véus de negação. E por quê? Porque ele o ama demais para deixá-lo preso. Ele o ama demais para permitir que você destrua o propósito que Deus tem para a sua vida.
O segundo sinal da presença do Espírito Santo é o desejo crescente pela palavra de Deus. Pedro escreve: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2:2. Observe esta frase: desejai afetuosamente. Não é um dever religioso, não é uma obrigação que você cumpre relutantemente. É um desejo, é uma fome, é algo que nasce de dentro. Quando o Espírito Santo está em você, a Bíblia deixa de ser apenas um livro. Ela se torna pão vivo. Ela se torna água que dessedenta sua alma. Você não lê porque tem que ler. Você lê porque precisa ler. Você não estuda porque é disciplinado. Você estuda porque está faminto. Há uma diferença entre quem lê a Bíblia por hábito e quem a devora por necessidade. Pense em Jeremias. Este profeta enfrentou oposição brutal. Foi rejeitado, ridicularizado, perseguido. Humanamente falando, ele tinha todas as razões para desistir. Mas ele disse algo extraordinário. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Ele comeu as palavras de Deus, ele as devorou. Elas se tornaram sua alegria. Agora, seja honesto consigo mesmo. Como está a sua relação com a palavra de Deus? Você tem fome dela? Você anseia por ela, ou ela é apenas mais uma tarefa na sua lista de afazeres espirituais? Porque se o Espírito Santo está em você, ele criará essa fome. Ele despertará esse desejo. Ele fará com que você busque a palavra não por obrigação, mas por necessidade vital. O terceiro sinal é a capacidade de orar com genuinidade e intimidade. Paulo escreve: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Esta é uma verdade gloriosa. O Espírito Santo não apenas nos ensina a orar, ele ora através de nós, ele intercede por nós, ele traduz os clamores mais profundos do nosso coração em linguagem que chega ao trono de Deus. Quando o Espírito Santo está presente, a oração deixa de ser um monólogo religioso, deixa de ser uma repetição vazia de palavras bonitas. Torna-se um diálogo real com um Pai amoroso. Torna-se um derramamento autêntico do coração. Há momentos em que você nem sabe o que dizer, mas o Espírito Santo sabe. Há momentos em que as palavras não são suficientes, mas o Espírito Santo as completa. Pense em Jesus no Getsêmani. Ele orou com tanta intensidade que seu suor se tornou como gotas de sangue. Ele não estava recitando fórmulas. Ele estava derramando sua alma diante do Pai. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Esta é a oração verdadeira. Esta é a oração movida pelo Espírito, vulnerável, honesta, submissa. Quantas vezes suas orações são apenas palavras vazias? Quantas vezes você ora sem realmente esperar uma resposta? Quantas vezes você dobra os joelhos, mas seu coração está distante? Quando o Espírito Santo está em você, isso muda. A oração se torna seu refúgio, seu lugar de encontro com Deus, seu momento mais precioso do dia. O quarto sinal da presença do Espírito Santo é o amor genuíno pelos outros, especialmente pelos irmãos em Cristo. João é direto. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. 1 João 3,14. Estas não são palavras suaves, são palavras que cortam como espada. João está dizendo que o amor não é opcional para o cristão, é evidência de vida espiritual, é prova de transformação. Mas que tipo de amor estamos falando? Não é sentimentalismo barato.
Não é simpatia seletiva, não é tolerância superficial. É o amor que Paulo descreve. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13, 4, 5. Este tipo de amor não nasce naturalmente no coração humano. Impossível. O coração humano, por natureza, é egoísta, é orgulhoso, é vingativo, é indiferente ao sofrimento alheio. Mas quando o Espírito Santo entra, ele começa uma obra de transformação. Ele derrama o amor de Deus em nosso coração. Ele nos capacita a amar o que não é amável, a perdoar o imperdoável, a servir sem esperar retribuição. Olhe para José. Seus irmãos o venderam como escravo, destruíram seus sonhos, quebraram sua família, causaram dor indescritível a seu pai. José tinha todas as razões para a vingança. Quando finalmente teve poder sobre seus irmãos, quando finalmente poderia retribuir o mal que fizeram, o que ele fez? Ele chorou. Ele os abraçou. Ele disse: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem. Gênesis 50, 20. Este é amor sobrenatural. Este é o fruto do Espírito Santo. Agora, examine seu próprio coração. Como você trata as pessoas, especialmente aquelas que o feriram, especialmente aquelas que o decepcionaram. Você consegue amar quando não é conveniente? Você consegue perdoar quando a ferida ainda dói? Você consegue servir quando ninguém está olhando? Porque quando o Espírito Santo está em você, você se torna capaz do impossível. Você se torna capaz de amar como Cristo amou. O quinto sinal é a transformação gradual do caráter. Paulo escreve sobre o fruto do Espírito, não os frutos, mas o fruto. É singular porque é uma unidade. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22, 23. Estas não são qualidades que você produz por esforço próprio. São qualidades que o Espírito Santo produz em você à medida que você se rende a Ele. Observe algo crucial aqui. A transformação é gradual, mas é real. Não acontece da noite para o dia, mas acontece. O Espírito Santo não trabalha com varinha mágica, ele trabalha com processo. Ele trabalha com tempo, ele trabalha com cooperação. Dia após dia, escolha após escolha, você se torna mais parecido com Cristo. Não porque você está tentando duro, mas porque o Espírito Santo está trabalhando profundamente. Pense em uma laranjeira. Ela não produz laranjas por esforço. Ela produz laranjas porque é uma laranjeira. É sua natureza. Da mesma forma, quando o Espírito Santo habita em você, você começa a produzir fruto espiritual. Não por obrigação religiosa, mas por transformação interior. Amor flui naturalmente. Paz permanece mesmo na tempestade. Paciência cresce onde antes havia irritação. Aqui está uma pergunta honesta. Você está mais parecido com Cristo hoje do que estava há 1 ano? Há evidências de transformação em sua vida? Suas reações mudaram? Seu temperamento melhorou? Suas prioridades se ajustaram? Porque se o Espírito Santo está em você, deve haver mudança. Não perfeição instantânea, mas progresso consistente. Não ausência de falhas, mas direção clara. O sexto sinal é a sensibilidade crescente à voz de Deus. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 27. Esta é uma promessa e uma realidade. Quando o Espírito Santo está em você, você desenvolve a capacidade de discernir a voz de Deus. Não sempre perfeitamente, não sempre claramente, mas crescentemente. Esta sensibilidade se manifesta de várias formas. Às vezes, é uma convicção súbita sobre algo que você está fazendo. Às vezes, é uma direção clara sobre uma decisão que você precisa tomar.
Às vezes é um aviso sobre um caminho perigoso. Às vezes é simplesmente uma paz profunda sobre estar onde Deus quer que você esteja. Veja como isso funcionou na vida de Pedro. Ele estava orando no terraço quando teve uma visão. 3 vezes Deus lhe mostrou animais e disse: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Pedro resistiu, mas o Espírito Santo estava preparando-o para uma mudança radical de mentalidade. E quando os mensageiros de Cornélio chegaram, disse-lhe o Espírito: "Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei." Atos 10, 19 e 20. Pedro ouviu, Pedro obedeceu, e o evangelho se espalhou aos gentios. Você está ouvindo a voz de Deus? Ou sua vida está tão barulhenta, tão agitada, tão cheia de distrações, que você não consegue mais distinguir sua voz? Porque quando o Espírito Santo está em você, ele fala, ele guia, ele direciona. Mas você precisa criar espaço para ouvir. Você precisa cultivar sensibilidade espiritual. Você precisa silenciar o ruído externo para captar o sussurro divino. O 7º sinal é o poder para testemunhar de Cristo. Jesus disse: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Atos 1:8. Observe a sequência. Primeiro o poder, depois o testemunho. Não é esforço humano, é capacitação divina. Quando o Espírito Santo está em você, você não pode ficar calado sobre Jesus. Não porque você é extrovertido, não porque você tem dom de evangelismo, mas porque há algo dentro de você que precisa ser compartilhado. Há uma alegria que transborda, há uma gratidão que se expressa. Há uma convicção que não pode ser contida. Olhe para os apóstolos após o Pentecostes. Pedro, que negou Jesus 3 vezes por medo, agora prega corajosamente diante de milhares. O que mudou? O Espírito Santo. João e Pedro, ameaçados pelas autoridades, responderam: "Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido." Atos 4:20. Não era teimosia, era compulsão espiritual. Era o Espírito Santo trabalhando através deles. Como está seu testemunho? As pessoas ao seu redor sabem que você pertence a Cristo? Sua vida proclama o Evangelho? Suas palavras revelam sua fé? Porque quando o Espírito Santo está em você, você se torna uma testemunha, não perfeita, não eloquente necessariamente, mas autêntica, real, poderosa. O 8º sinal da presença do Espírito Santo é a capacidade de resistir à tentação com poder sobrenatural. Paulo escreve: "Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne." Gálatas 5:16. Esta não é apenas uma sugestão piedosa, é uma promessa e um princípio espiritual. Quando você anda no Espírito, quando você está conectado à sua fonte de poder, você tem a capacidade de dizer não ao pecado. Mas vamos ser completamente honestos aqui. Resistir à tentação não significa que você nunca mais será tentado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. A presença do Espírito Santo não elimina a tentação. O que ele faz é mudar sua resposta à tentação. Ele fortalece sua vontade, ele clarifica suas escolhas, ele oferece um caminho de escape quando você pensa que não há saída. A palavra diz: "Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar." 1 Coríntios 10, 13. Esta é uma promessa absoluta. Deus não permite que você seja tentado além da sua capacidade de resistir, desde que você esteja dependendo do seu poder e não do seu próprio. Pense em José no Egito. Ele estava sozinho, longe de casa, longe de qualquer prestação de contas. A esposa de Potifar o seduzia diariamente. Ela tinha poder, ela tinha beleza, ela tinha oportunidade.
e José tinha todas as justificativas humanas para ceder. Mas ele disse: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39:9. Ele fugiu, ele resistiu, porque o Espírito de Deus estava com ele. Agora, analise suas próprias batalhas. Quais são as tentações que você enfrenta repetidamente? Onde você continua tropeçando? É na área da integridade financeira? É na pureza sexual? É no controle da língua? É no orgulho? Seja o que for, saiba isto: você não precisa lutar sozinho. O Espírito Santo está em você para dar poder. Mas você precisa cooperar. Você precisa fazer as escolhas certas. Você precisa fugir quando necessário. Você precisa buscar ajuda quando necessário. O nono sinal é a paz que transcende circunstâncias. Jesus prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Esta paz não é ausência de problemas, é presença de Deus em meio aos problemas. É uma tranquilidade profunda que não faz sentido lógico dadas suas circunstâncias. O mundo oferece paz condicional. Paz quando tudo está bem. Paz quando suas finanças estão estáveis. Paz quando sua saúde está boa. Paz quando seus relacionamentos estão harmoniosos. Mas essa paz é frágil. Ela desaparece no primeiro sinal de tempestade. O Espírito Santo oferece algo completamente diferente. Uma paz que permanece quando tudo desmorona. Uma paz que sustenta quando a lógica diz que você deveria estar desesperado. Paulo escreveu da prisão: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Observe onde ele estava quando escreveu isso. Na prisão, não em um retiro espiritual, não em um momento de prosperidade, mas na prisão. E ele falava de paz que excede todo entendimento, paz que não faz sentido humanamente, paz que só pode vir de Deus. Pense em Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que ele dormiu. Ele dormiu em uma cova cheia de leões famintos. Como? O Espírito de Deus estava com ele. Pense em Paulo e Silas na prisão em Filipos, suas costas sangrando dos açoites, seus pés presos no tronco. E o que fizeram? Cantaram hinos à meia-noite na prisão, feridos, mas cheios de paz sobrenatural. Como está seu nível de paz? Você vive ansioso? Você vive atormentado por preocupações? Você vive dominado pelo medo? Ou há uma paz profunda mesmo quando as circunstâncias são difíceis? Porque quando o Espírito Santo está em você, ele traz paz. Não porque ele remove os problemas, mas porque ele é maior que os problemas. Não porque ele muda as circunstâncias, mas porque ele o sustenta através das circunstâncias. O 10º e último sinal é uma paixão crescente pela santidade e uma rejeição ao pecado. O autor de Hebreus escreve: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A santidade não é opcional. Não é um extra para cristãos super espirituais. É o chamado de todo filho de Deus. E é impossível sem o Espírito Santo. Mas entenda isto claramente: santidade não é legalismo, não é uma lista de regras que você segue externamente enquanto seu coração permanece inalterado. Santidade é transformação interna que se manifesta externamente. É um desejo profundo de agradar a Deus. É uma repulsa crescente ao pecado, não porque você tem medo do castigo, mas porque você ama o Senhor. Pedro escreve: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:14-16. Este é o padrão, este é o chamado, santo como Deus é santo.
Impossível humanamente, mas possível quando o Espírito Santo está trabalhando em você. Olhe para a transformação de Zaqueu. Este homem era corrupto, ladrão, odiado por todos. Mas quando Jesus entrou em sua casa, quando o Espírito de Deus tocou seu coração, ele se levantou e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas 19:8. Ninguém mandou Zaqueu fazer isso. Foi uma resposta espontânea à presença transformadora de Deus. Aqui está a pergunta crítica. Você está vivendo em santidade? Não perfeição, mas direção. Não ausência de falhas, mas paixão por pureza. Você odeia o pecado cada vez mais? Você busca a santidade cada vez mais? Ou você está confortável com um cristianismo morno que tolera o pecado desde que seja discreto? Agora, depois de examinarmos estes 10 sinais, precisamos fazer uma pausa e refletir profundamente. Porque não basta conhecer os sinais, não basta concordar intelectualmente com eles. A questão urgente é: estes sinais estão presentes em sua vida? Não de forma perfeita, não de forma completa, mas de forma real e crescente. Você vê, há muitas pessoas que frequentam a igreja há anos, que conhecem a linguagem cristã, que participam dos rituais, mas quando você examina sua vida pelos padrões bíblicos, há algo faltando. Não há convicção de pecado, não há fome pela palavra, não há intimidade na oração, não há amor genuíno pelos irmãos, não há transformação de caráter, não há sensibilidade à voz de Deus, não há poder para testemunhar, não há vitória sobre tentação, não há paz transcendente, não há paixão por santidade. E aqui está o perigo. Você pode ter uma falsa segurança. Você pode acreditar que está bem com Deus porque faz as coisas certas externamente, enquanto internamente seu coração está longe dele. Jesus advertiu sobre isso. Ele disse aos fariseus: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Então, vamos ser brutalmente honestos agora. Não com os outros, não comigo, mas com você mesmo diante de Deus. O Espírito Santo está realmente em você? Ou você tem apenas uma religião vazia? Você tem apenas rituais sem realidade? Você tem apenas forma sem poder? A boa notícia é esta: se você percebe que algo está faltando, se você reconhece que estes sinais não estão presentes em sua vida como deveriam estar, não é tarde demais. Na verdade, este reconhecimento é o primeiro passo para a mudança, porque você não pode resolver um problema que não admite ter. Você não pode buscar o que não reconhece estar faltando. Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Observe esta promessa gloriosa. Se você tem fome, você será saciado. Se você tem sede, você será satisfeito. Mas primeiro você precisa reconhecer sua necessidade. Você precisa admitir sua pobreza espiritual. Você precisa parar de fingir que está tudo bem quando não está. Pense na parábola do filho pródigo. Este jovem saiu de casa, desperdiçou tudo e acabou alimentando porcos. Mas a Bíblia diz algo crucial. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas 15:17. Ele voltou em si, ele reconheceu sua condição. E foi esse reconhecimento que o levou de volta ao Pai. Talvez você precise voltar em si hoje. Talvez você precise parar e avaliar honestamente onde você está espiritualmente. Não onde você deveria estar, não onde os outros pensam que você está, mas onde você realmente está. Porque Deus não pode enchê-lo se você acha que já está cheio. Ele não pode transformá-lo se você não admite precisar de transformação. Mas aqui está a verdade maravilhosa. Deus não está esperando você se consertar primeiro.
Ele não está esperando você se tornar digno. Ele está esperando você vir. Simples assim, vir como você está, quebrado, falho, necessitado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Este é o convite de Jesus, não para os perfeitos, para os cansados, para os oprimidos, para os que reconhecem sua necessidade. E quando você vem, quando você se rende, quando você pede para ser cheio do Espírito Santo, Deus responde. Ele sempre responde. Jesus disse: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, 13. Esta é uma promessa absoluta. Deus quer enchê-lo do seu Espírito mais do que você quer ser cheio. Mas há condições. Não condições de merecimento, mas condições de preparação. Primeiro, você precisa se arrepender de todo pecado conhecido. Você não pode abraçar o pecado com uma mão e o Espírito Santo com a outra. Assim que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. 2 Timóteo 2:21. Purifique-se, confesse, abandone, limpe sua vida. Segundo, você precisa render sua vontade completamente a Deus, não parcialmente, completamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Apresente-se, todo você sem reservas, sem áreas proibidas, sem negociações. Terceiro, você precisa pedir com fé, não com dúvida, não com incerteza, mas com confiança absoluta na promessa de Deus. Mas peça-a com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1, 6. Creia que Deus dará o que Ele prometeu. Creia, sem vacilar. Agora você precisa entender algo crucial sobre a vida no Espírito. Não é uma experiência única, não é algo que acontece uma vez e acabou. É um caminhar diário, é uma rendição contínua, é um encher constante. Paulo escreve: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. O verbo aqui no original grego está no presente contínuo. Significa: continuem sendo cheios, continuem sendo enchidos, porque aqui está a realidade. Você pode ter o Espírito Santo habitando em você permanentemente quando você nasce de novo, mas você pode não estar sendo continuamente cheio do Espírito Santo. Há uma diferença entre ter o Espírito e andar no Espírito, entre ser habitado pelo Espírito e ser controlado pelo Espírito, entre possuir o Espírito e permitir que o Espírito o possua completamente. Pense nisso como um copo d'água. O copo pode estar cheio de água, mas se você não o usa, se você o deixa parado, a água evapora. Da mesma forma, você pode ser cheio do Espírito hoje e amanhã descobrir que sua vida espiritual está seca, porque você não manteve a conexão. Você não permaneceu rendido, você não continuou buscando. Jesus ensinou esta verdade usando a imagem da videira e dos ramos. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. João 15, 5, 6. Observe a palavra-chave, permanecer. Não é estar conectado uma vez, é permanecer conectado, continuamente, consistentemente. Como você permanece cheio do Espírito? Primeiro, através da obediência contínua. A Bíblia diz: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Obediência não é opção, é condição.
Cada vez que você desobedece conscientemente a Deus, você entristece o Espírito Santo. Cada vez que você escolhe seu caminho ao invés do caminho de Deus, você diminui sua influência em sua vida. Pense em Sansão. Este homem tinha o Espírito do Senhor sobre ele de forma poderosa, mas ele brincou com o pecado, ele flertou com a desobediência. E chegou um dia terrível quando ele acordou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Ele não sabia. Ele havia perdido a presença de Deus gradualmente e nem percebeu. Não permita que isso aconteça com você. Não brinque com o pecado. Não flerte com a desobediência. Não pense que você pode viver como quiser e ainda manter a plenitude do Espírito Santo. Não funciona assim. O Espírito Santo é santo. Ele não coabita com pecado. Ele não se compromete com carnalidade. Ele não divide lealdade. Segundo, você permanece cheio através da comunhão constante com Deus. Isso significa tempo na palavra, tempo em oração, tempo em adoração, tempo simplesmente estando na presença de Deus, não como um dever, como um deleite, não porque você tem que fazer, porque você quer fazer. Davi escreveu: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1-2. Esta é a atitude certa. Esta é a fome espiritual que mantém você cheio. Você não pode viver de experiências passadas. Você não pode viver de memórias de quando Deus se moveu em sua vida. Você precisa de um encontro fresco, diário, contínuo. Terceiro, você permanece cheio através da rendição constante. Cada dia traz novas escolhas. Cada dia traz novas tentações. Cada dia traz novas oportunidades para obedecer ou desobedecer. E cada dia você precisa dizer de novo: Senhor, hoje eu me rendo a Ti. Hoje eu escolho o Teu caminho. Hoje eu morro para mim mesmo e vivo para Ti. Paulo disse algo radical: cada dia morro. 1 Coríntios 15:31. Cada dia. Não uma vez no passado, cada dia. Porque o ego não morre de uma vez. Ele precisa ser crucificado diariamente. A carne não se rende permanentemente. Ela precisa ser submetida continuamente. A vontade própria não se entrega automaticamente. Ela precisa ser rendida consistentemente. Jesus foi claro e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Cada dia, não quando você sente vontade. Cada dia, não quando é conveniente. Cada dia, não quando é fácil. Cada dia. Esta é a vida no Espírito. Esta é a jornada cristã. Esta é a realidade do discipulado. Agora, deixe-me abordar algo importante. Algumas pessoas ouvem sobre estes sinais e começam a se comparar com outros cristãos. Elas olham para aquele irmão que parece tão espiritual e pensam: eu nunca serei assim. Ou elas olham para aquela irmã que tem dons poderosos e pensam: Deus não me deu nada. E elas ficam desencorajadas. Mas você precisa entender isto. O Espírito Santo trabalha de formas diferentes, em pessoas diferentes. Paulo escreve: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12:4-6. Deus não está tentando fazer de você uma cópia de outro cristão. Ele está tentando fazer de você a melhor versão de quem Ele criou você para ser. O Espírito Santo não anula sua personalidade. Ele não apaga sua individualidade. Ele santifica quem você é. Ele redireciona sua personalidade para a glória de Deus. Ele usa suas características únicas para seus propósitos. Pense nos discípulos. Pedro era impetuoso. João era contemplativo. Tomé era cético. Mateus era meticuloso.
Cada um diferente, cada um com sua personalidade única. E o Espírito Santo não os transformou em clones idênticos. Ele transformou cada um deles em versões santas de quem eles eram. Pedro ainda era ousado, mas agora com sabedoria. João ainda era profundo, mas agora com amor. Tomé ainda fazia perguntas, mas agora com fé. O mesmo acontecerá com você. O Espírito Santo não vai destruir quem você é. Ele vai redimir quem você é. Ele vai usar suas paixões para a sua glória. Ele vai direcionar seus talentos para seu reino. Ele vai canalizar sua energia para seus propósitos. Mas você continua sendo você. Apenas uma versão transformada, santificada, cheia de Deus. Agora, a outra questão que precisa ser abordada. Algumas pessoas confundem manifestações emocionais com a presença do Espírito Santo. Elas pensam que se não sentiram arrepios, se não choraram, se não tiveram uma experiência emocional intensa, então o Espírito Santo não está trabalhando. Mas isso é um equívoco perigoso. O Espírito Santo às vezes traz emoções intensas. Às vezes, sua presença é tão poderosa que você não consegue conter as lágrimas. Às vezes, o toque de Deus é tão real que seu corpo responde fisicamente. Isso acontece, é bíblico, está registrado nas Escrituras, mas não é o padrão para todos, nem para todas as vezes. O verdadeiro teste da presença do Espírito Santo não é o que você sente no momento, é o que permanece depois. Não é a intensidade emocional da experiência, é a transformação duradoura da vida. Não é o êxtase temporário, é a obediência consistente. Paulo disse: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Há pessoas que pulam de experiência em experiência, sempre buscando a próxima emoção espiritual, mas suas vidas nunca mudam. Elas choram nos cultos, mas mentem nos negócios. Elas levantam as mãos na igreja, mas levantam a voz em casa. Elas falam em línguas nos encontros, mas falam mal dos irmãos nas conversas. Onde está o fruto? Onde está a transformação? Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7:16-17. Fruto, sempre fruto, não emoção passageira. Fruto duradouro, não experiência momentânea. Fruto consistente, não manifestação externa. Fruto interno. Aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Você pode ter experiências emocionais poderosas e ainda não estar vivendo no Espírito. Você pode falar a linguagem certa, estar nos lugares certos, conhecer as pessoas certas e ainda estar espiritualmente vazio. Porque Deus não está impressionado com aparências. Ele vê o coração. Lembra-se de Saul? Ele profetizou entre os profetas. Ele teve experiências espirituais, mas seu coração era rebelde, sua vida era desobediente. E Deus o rejeitou. Samuel disse a ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15:22. Obediência sempre volta para a obediência, não experiências místicas. Obediência, não manifestações sobrenaturais. Obediência, não emoções religiosas. Obediência. Esta é a evidência suprema da presença do Espírito Santo. Quando você obedece mesmo quando não sente vontade. Quando você faz o que é certo mesmo quando é difícil. Quando você escolhe o caminho de Deus, mesmo quando custa caro. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:15-16. Observe a ordem. Primeiro, o amor que se expressa em obediência.
depois a promessa do Espírito Santo. Não é, tenha experiências emocionais e o Espírito virá. É, ame e obedeça e o Espírito habitará em você. Agora, vamos falar sobre algo que tem causado muita confusão na igreja: a questão dos dons espirituais. Algumas pessoas têm feito dos dons o centro de tudo. Outras pessoas os ignoram completamente. Ambas as posições são errôneas. Os dons são importantes, mas não são o mais importante. Paulo é claro sobre isso. Ele dedica 3 capítulos inteiros em 1 Coríntios 12, 13 e 14 aos dons espirituais. Mas observe algo fascinante. No meio desses 3 capítulos, ele insere o capítulo 13, o capítulo do amor. Por quê? Porque os dons sem amor são inúteis. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Os dons são ferramentas maravilhosas, poderosas, necessárias. Mas são ferramentas, e ferramentas sem amor são perigosas. Elas podem ser usadas para construir ou destruir, para edificar ou dividir, para ajudar ou ferir. Paulo lista os dons no capítulo 12. Ele explica como usá-los no capítulo 14. Mas no capítulo 13, ele mostra o combustível que deve alimentar todos os dons: amor. Você pode ter o dom de profecia e usá-lo para humilhar pessoas. Você pode ter o dom de cura e usá-lo para manipular pessoas. Você pode ter o dom de ensino e usá-lo para controlar pessoas. Você pode ter o dom de línguas e usá-lo para impressionar pessoas. Mas se não houver amor, você está perdendo o ponto completamente. Então, como deve ser a vida de alguém que é verdadeiramente cheio do Espírito Santo? É uma vida de equilíbrio. Não é apenas experiência emocional, não é apenas conhecimento intelectual, não é apenas ação externa. É uma integração harmoniosa de mente, emoção e vontade, tudo rendido ao controle do Espírito Santo. É uma vida onde a palavra de Deus não é apenas estudada, mas obedecida. Onde a oração não é apenas recitada, mas vivida. Onde o amor não é apenas proclamado, mas praticado. Onde a santidade não é apenas desejada, mas perseguida. Onde o testemunho não é apenas planejado, mas demonstrado. Onde o fruto do Espírito não é apenas ensinado, mas manifestado. É uma vida que impacta, que transforma, que influencia. Não porque você é perfeito, mas porque Cristo é perfeito em você. Não porque você é forte, mas porque o Espírito Santo é forte através de você. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você conhece aquele que é a resposta. Pense em Estevão. Este homem estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E quando ele foi apedrejado, quando ele estava morrendo, ele orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7, 59 e 60. Ele perdoou seus assassinos no momento da morte. Esta é a obra do Espírito Santo. Pense em Paulo. Este homem tinha todas as razões para se vangloriar. Educação, linhagem, realizações. Mas ele disse: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3, 7 e 8. Ele contou tudo como perda. Por quê? Porque o Espírito Santo havia mudado seus valores completamente. Agora chegamos ao momento crucial desta mensagem. A pergunta não é mais teórica. A pergunta agora é pessoal. O que você vai fazer com o que ouviu? Você vai simplesmente concordar intelectualmente e continuar como antes? Ou você vai permitir que o Espírito Santo faça uma obra profunda em sua vida? Porque aqui está a realidade. Conhecimento sem aplicação é inútil. Convicção sem mudança é vazia. Concordância sem obediência é hipocrisia. Tiago escreveu:
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Você pode enganar a si mesmo achando que está bem porque ouviu a mensagem. Mas ouvir não é suficiente. Você precisa agir. Então, o que você precisa fazer agora? Primeiro, examine sua vida honestamente pelos 10 sinais que discutimos, não com uma lista de verificação superficial, mas com uma avaliação profunda e honesta. Convicção de pecado, fome pela palavra, intimidade em oração, amor pelos irmãos, transformação de caráter, sensibilidade à voz de Deus, poder para testemunhar, vitória sobre tentação, paz transcendente, paixão por santidade. Se você descobrir áreas onde estes sinais estão ausentes ou fracos, não desanime, não se condene, mas também não ignore, reconheça, admita, confesse a Deus. Diga: Senhor, eu preciso de mais de Ti. Eu preciso da plenitude do Teu Espírito. Eu não quero apenas forma religiosa, eu quero realidade espiritual. Segundo, abandone todo o pecado conhecido. Não há atalhos aqui. Não há negociações. O Espírito Santo não enche vasos sujos. Ele não coabita com pecado deliberado. Se há algo em sua vida que você sabe que está errado, confesse agora. Abandone agora, não amanhã. Não depois que você se sentir mais forte. Agora. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28:13. Terceiro, renda sua vida completamente a Deus. Não parcelas, não áreas selecionadas, tudo. Seus relacionamentos, suas finanças, sua carreira, seus sonhos, seus medos, suas ambições, seus planos, tudo no altar, sem reservas, sem negociações, sem áreas proibidas. Paulo escreveu: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Quarto, peça ao Pai que o encha do Espírito Santo. Não com dúvida, com fé, não com medo, com confiança, não com hesitação, com ousadia, porque esta é a vontade de Deus para você. Ele quer enchê-lo do seu Espírito mais do que você quer ser cheio. Ele está mais disposto a dar do que você está disposto a receber. E quando você pedir, creia que recebeu, não baseado em sentimentos, baseado na promessa de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14, 15. Hoje, algo pode mudar em sua vida, não porque você é especial, mas porque Deus é fiel. Não porque você merece, mas porque Jesus pagou o preço. Não porque você é forte, mas porque o Espírito Santo é poderoso. Hoje, você pode começar uma nova jornada. Uma jornada de intimidade com Deus. Uma jornada de transformação real. Uma jornada de poder sobrenatural. Hoje se quebra toda a religiosidade vazia em sua vida. Hoje se quebra toda a hipocrisia espiritual. Hoje se quebra toda a mornidão. Hoje você recebe a plenitude do Espírito Santo, não como um evento único, mas como o início de um caminhar diário. Não como uma experiência emocional passageira, mas como uma realidade transformadora permanente. Você é um filho de Deus. Você foi comprado por alto preço. Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi chamado para viver em santidade. Você foi capacitado para vencer. Você foi enviado para testemunhar. Você foi destinado para a glória. Não viva abaixo do seu chamado. Não se conforme com menos do que Deus tem para você. Não aceite uma vida cristã medíocre quando Deus oferece vida abundante. E lembre-se desta promessa, estando confiante disto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6.
Deus não desiste de você, Ele não abandona sua obra, Ele não deixa seus filhos pela metade, Ele terminará o que começou, Ele completará a transformação, Ele o moldará à imagem de Cristo. Então levante-se hoje com nova determinação, com nova fé, com nova expectativa. O Espírito Santo está em você não apenas como visitante, mas como residente permanente. Não apenas como influência distante, mas como poder presente. Não apenas como conceito teológico, mas como realidade transformadora. Viva à altura desta verdade gloriosa. Ande no Espírito. Seja cheio do Espírito. Manifeste o fruto do Espírito. E veja Deus fazer através de você o que você nunca imaginou possível. Amém.